Bom, pessoal, esse nosso primeiro exercício aqui do nosso e-book, ele fala assim, caiu na UEL, né? Universidade Estadual de Londrina. Quando Fahrenheit definiu a escala termométrica que hoje leva o seu nome, o primeiro ponto fixo definido por ele é 0 graus Fahrenheit, correspondente à temperatura obtida ao se misturar uma porção de cloreto de amônia com 3 porções de neve à pressão de uma atmosfera. Qual é essa temperatura na escala Celsius? Tá bom, se a gente resolver esse exercício, e sempre que der, a gente vai estar resolvendo aqui pelas escalas termométricas e também usando aí equação de reta. Vamos pelo primeiro, né, pensar nas escalas. Então, se eu tiver aqui a minha escala em graus Celsius, eu vou ter o quê? Eu vou ter dois pontos que eu já conheço, certo? Que é o quê? O ponto 0 graus Celsius, que é a fusão do gelo, e o ponto 100 graus Celsius, que é a ebulição da água. E ele me deu aqui na escala Fahrenheit. Então, na minha escala Fahrenheit, eu vou ter esses mesmos dois pontos, só que aqui vai ser 212 e aqui vai ser 32. Bom, e aqui ele está pedindo, né, o ponto 0 graus Fahrenheit. O 0 graus Fahrenheit ele está abaixo desse ponto de 32, certo? 0 é menor que 32. Então, a gente vai puxar aqui um outro ponto e vamos colocar o 0 graus Fahrenheit aqui. Se 32 graus Fahrenheit é 0 graus Celsius, 0 graus Fahrenheit com certeza vai estar aqui para baixo, vai me dar uma resposta, um ponto aqui embaixo, né? Então, eu vou chamar esse ponto aqui, por exemplo, de x. E aí, só fazendo esse raciocínio, meio que eu já percebo aqui qual que é a resposta correta, né? Por quê? Porque a única resposta que tem uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius, né, uma temperatura negativa, é a alternativa E. Então eu já poderia, fazendo esse raciocínio, assinalar a alternativa E como a correta. Mas vamos fazer o raciocínio completo aqui, tá bom? Então, para montar a escala, basicamente eu vou fazer o quê? Eu gosto sempre de fazer a temperatura do meio menos a de baixo, dividido pela primeira menos a de baixo aqui. E aí tudo que eu fizer de um lado eu faço do outro. Então eu faço 32, que é a do meio, menos a primeira, e a primeira não, né? Depende do ponto de vista, né? Essa aqui de baixo, e a minha lá de cima menos essa aqui inferior. Então vai ficar o quê? A do meio menos a de baixo, 0 menos x, dividido por 100 menos x, é igual a 32 menos 0, dividido por 212 menos 0. Né? Então eu vou ficar aqui com menos x em cima, menos x, dividido por 100 menos x, é igual a 32 sobre 212. Bom, multiplicando em cruz aqui, né? Então menos x vezes 212 vai dar menos 212x, é igual a 32 vezes 100, vai dar 3.200, menos x vezes 32, então menos 32x. Bom, vamos lá. 212 eu vou passar, na verdade eu vou deixar ele aqui, eu vou passar esse menos 32x para cá somando, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar menos 212x mais 32x, isso é igual a 3.200. Né? A única coisa que eu fiz foi passar esse 32x para esse lado da equação. Então vamos lá, menos 212 mais 32 vai dar o quê? Vai dar 100 menos, né? 180. Opa. Menos 180x é igual a 3.200, então eu descubro que x é igual a 3.200 sobre menos 180, né? 3.200 sobre menos 180. E aqui eu estou dividindo um número positivo por um número negativo. Eu já descubro que a minha resposta vai ser negativa. E fazendo essa divisão eu vou chegar em menos 17,7 graus Celsius. Só para ver se a gente acertou mesmo. Vamos pegar a calculadora aqui. Vamos fazer 3.200 dividido por 180,
vai dar 17,7, só que como tem esse sinal de menos, é menos 17,7 aqui. Como a gente já tinha previsto, né, nesse nosso raciocínio, a alternativa é a alternativa E. Mas a gente tem uma outra forma, né, por isso que eu fiz meu espremidinho aqui embaixo, essa forma, porque a gente tem como resolver esse exercício utilizando a equação de reta, né? Então, lá da matemática, que se a gente lembrar, a equação da reta ela é dada por y menos y0, que é igual a m, que multiplica x menos x0. E aqui vamos devagar, né? O que é esse y e esse x aqui da minha equação? Vocês concordam que nesse exercício a gente está tratando com graus Celsius e graus Fahrenheit, certo? Então, se a gente fosse montar um gráfico, eu vou fazer aqui em cima. Se a gente fosse montar um gráfico, eu poderia desenhar esse meu gráfico como graus Celsius por grau Fahrenheit ou o contrário, certo? Eu poderia fazer graus Fahrenheit e aqui graus Celsius. Então, eu tenho duas coordenadas e essas minhas duas opções, graus Celsius e graus Fahrenheit. Esse meu y e esse meu x é exatamente o grau Celsius ou Fahrenheit. E eu vou escolher, numa equação, para montar a equação da reta, fica ao meu critério, escolher quem vai ficar aqui na minha escala y, né? Y é essa vertical de pé, e quem vai ficar na minha x, que é essa deitada. Para montar a equação da reta, fica a meu critério, eu que vou escolher. Então, por exemplo, para resolver esse exercício, eu vou escolher essa daqui, ó. Eu vou deixar o meu x como sendo graus Celsius e o meu y como sendo graus Fahrenheit, tá bom? Então, eu já vou vir aqui, ó, e eu vou falar que o meu y vai ser a minha temperatura em graus Fahrenheit. O meu y0 eu ainda não sei o que é, eu não comentei, então vamos deixar ele assim. É igual a m. O meu x, quem que está no meu x aqui, ó? No meu eixo x? Graus Celsius, certo? Então vai ser a minha temperatura em graus Celsius menos o x0, que eu ainda não falei o que é. Bom, agora sim, vamos ver quem que é o y0 e o meu x0. Nada mais são do que algum ponto na minha reta. Então, por exemplo, ó, aqui eu já escolhi que no eixo y vai ficar o graus Fahrenheit e no meu eixo x vai ficar o graus Celsius. Eu vou ter alguma reta que representa aqui os meus pontos, certo? Então eu vou ter esse ponto na minha reta, eu vou ter, por exemplo, esse outro ponto aqui na minha reta. E quem que é o meu y0 e o meu x0? Vai ser qualquer ponto que eu já sei que passa pela minha reta. Então, por exemplo, esse ponto 1 aqui, ó, eu tenho o ponto 1 e o ponto 2. Eu vou dizer que esse meu ponto 1 ele vai ter um y0 e um x0. Bom, beleza, Eduardo. Já entendi que esse x0 e y0 pode ser qualquer ponto que passa na reta. Mas que ponto eu pego, afinal? Ora, se a gente pensar aqui, ó, a gente já tem dois pontos, né? Então, eu vou chamar aqui de ponto x1, y1, que é igual a quem? É igual, quem que está em x, né? Em x eu falei que está graus Celsius, então vai ser igual ao meu graus Celsius 1, graus Fahrenheit 1. Esse é o meu ponto x1, y1 que passa nessa minha reta. Por exemplo, eu poderia ter aqui esse ponto 2, né? y1 e x1. Na verdade, aqui eu vou chamar de 0 e esse 2 aqui eu vou chamar de 1. Então, ficou o ponto 0, y0, x0 e esse ponto 1, x1, y1. Que pode ser, por exemplo, esse daqui, ó, x1, y1. E aí eu já sei, né, que o x é graus Celsius e y é Fahrenheit, então eu representei dessa maneira. E agora, quem que são esses caras, né? Eu já sei aqui que 0 graus Celsius vão ser 32 graus Fahrenheit. Então eu já tenho esse meu primeiro ponto na reta, que vai ser o quê? 0 graus Celsius e 32 Fahrenheit. E eu tenho também um ponto x2, y2, que vai ser o meu graus Celsius 2, graus Fahrenheit 2, que vai ser quem? Eu já sei que o meu 100 graus Celsius equivale a 212 Fahrenheit, certo? Então eu vou vir aqui que 100. E por que eu ponho 100 primeiro? Por que eu estou pondo a temperatura em graus Celsius primeiro? Porque eu defini que quem vai ficar no meu x, que ocupa essa primeira posição, é o grau Celsius, certo? Então eu ponho ele primeiro aqui.
E 100 graus Celsius a gente já viu aqui que representa 212 Fahrenheit. Então, 212. Basicamente, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho isso daqui por enquanto. Eu tenho uma reta. Essa reta está relacionando graus Celsius em x, que fui eu que escolhi, com graus Fahrenheit em y, que eu também escolhi. Tá? Eu vou ter o meu ponto 1 aqui, por exemplo, que vai ligar. Ó, o meu ponto 1 está 0 em x, 0, e 32. E eu tenho um ponto 2 aqui, que está em 100 e 212, por exemplo, tá bom? Bom, eu já tenho 2 pontos nessa minha reta, certo? O que falta eu descobrir agora? Falta eu descobrir quem que é esse meu outro ponto aqui que liga o meu 0 Fahrenheit com o meu, e aqui eu já sei, né, que vai dar menos 17,7. Eu preciso descobrir esse ponto através dessa minha equação de reta. Só que por enquanto esse ponto aqui não existe, né? Então eu vou até voltar aqui para não confundir, porque a princípio esse ponto aqui a gente não descobriu ainda, mas é a ideia, é o que a gente quer descobrir. Legal. Legal, já entendi que tenho esses 2 pontos, que eles estão na minha reta, e afinal quem que é esse x0 e y0? É quaisquer um desses 2 pontos. Eu posso escolher tanto esse primeiro como esse segundo. Fica a meu critério também. Eu, por exemplo, vou estar escolhendo esse primeiro aqui. Então o que eu vou falar? Eu vou dizer que o meu ponto x0, y0 é quem? 0 e 32. Por quê? Porque fui eu que escolhi. Eu posso escolher qualquer um dos 2, eu quis escolher esse daqui. Perceba aqui, e tente aí depois, né, usando esse ponto, você vai ver que você vai chegar no mesmo resultado. Então vamos caminhar mais um pouquinho aqui, ó. Se eu escolhi esse ponto, eu já vou chegar em quê? Em temperaturas em graus Fahrenheit. Quem que é o meu y0 aqui? Ora, o y0 é esse daqui, que é o 32, certo? Então menos 32 é igual a m, que multiplica a minha temperatura em graus Celsius, menos x0, só que quem é x0 é 0, então menos 0. Legal. Agora só falta descobrir quem que é esse m aqui e a gente termina o exercício. Bom, esse m, basicamente, ele vai ser o meu ΔY sobre o meu ΔX. Tá bom, Eduardo? O que significa isso? ΔY, o delta é variação. É variação o quê? Entre 2 pontos. Só que quais pontos? O ponto Y e o ponto X. Tá bom, não entendi ainda. Não tem problema. Essa variação vai ser o quê? Vai ser a distância entre os meus Y e os meus X aqui, né? Os meus pontos. Então, basicamente, vai ser o quê? Essa distância aqui, ó. Esse daqui é o meu ΔY e esse daqui é o meu ΔX. É a distância desses 2 pontos conhecidos aqui. Como que vai ficar, então, para eu descobrir essa distância? Eu posso fazer esse menos esse ou esse menos esse, certo? Da mesma forma que eu posso fazer esse menos esse, ou o contrário, eu começar aqui a fazer esse menos esse. É exatamente isso que eu vou falar, ó. Eu posso falar, né, que o meu ΔY é igual ao meu y2 menos y1, que é o que? O 2 menos o 1, eu vou descobrir o ΔY. Eu posso falar também que é o meu x2 menos o meu x1, o 2 menos o 1. E perceba que se eu colocar o 2 aqui primeiro, eu tenho que colocar tanto ele para y como ele para x, né? E o 1 aqui. Isso para conservar o sinal, né? Se eu falo que é o maior menos o menor, eu tenho que falar que em x é o maior menos o menor. Só que eu posso também falar que é quem? y1 menos y2. Eu posso dizer que é o menor menos o maior, você concorda que eu chego nesse delta aqui também? Só que se eu falar que é o menor menos o maior em y, eu tenho que manter a coerência e falar a mesma coisa para x, né? Então eu vou falar que é x1 menos x2. Certo? E vamos lá, eu posso escolher qualquer um dos 2. Eu vou, por exemplo, escolher que o meu m ele vai ser o 2 menos o 1. Por quê? Porque eu escolhi assim, poderia ser esse, mas eu quis escolher esse daqui. Vamos lá. Quem que é o meu y2? Ora, y2 está aqui, certo? y2, ele é quem? 212, tá vendo? 212. Então vai ser 212 menos y1, certo? y1 está aqui em cima
e y1 vale 32. Então é 212 menos 32 dividido por x1 menos, x2 menos x1. x2 está aqui e x2 é 100 e x1 está aqui, né, que é 0. Então vai ficar 100 menos 0. Então eu descubro que m é igual a 212 menos 32 dá 180 dividido por 100 menos 0, que dá 100. E isso é igual a 1,8. Então, eu cheguei basicamente na minha equação agora. Por quê? Eu vou puxar ela aqui, ó. Eu vou ficar com T graus Fahrenheit menos 32 é igual a 1,8 vezes, esse zero aqui eu posso sumir com ele, né? Vezes temperatura em graus Celsius. Essa é a minha equação da reta. Que reta, Eduardo? Essa reta aqui, ó. Essa reta tem essa equação, que está unindo os meus graus Celsius com o graus Fahrenheit. E aí aqui, vamos numa outra página aqui, só para ficar um pouco mais visível. Bom, vamos perceber então a equação que a gente tinha chegado lá na página anterior, né? Ela falava que a minha temperatura em graus Fahrenheit menos 32 é igual a 1,8 a minha temperatura em graus Celsius, certo? E o que eu vou fazer agora? Eu estou querendo descobrir essa minha temperatura em graus Celsius, certo? Mas qual temperatura? A temperatura correspondente a 0, né? 0 graus Fahrenheit. Então eu vou vir aqui e falar que 0, que é o dado que eu tenho, né? Minha temperatura em Fahrenheit, menos 32, é igual a 1,8 temperatura em graus Celsius. O que eu vou fazer agora? Eu vou ficar em cima aqui com menos 32 dividido por 1,8. Essa é igual a temperatura em graus Celsius. E aí você faz a continha aí, você vai descobrir que isso sim vai dar menos 17,7 graus Celsius, que é a nossa temperatura em graus Celsius, chegando na mesma resposta que a gente já tinha chego, né? Então vamos lá, só para confirmar mesmo, né? Então vai ser menos 32 dividido por 1,8, que é igual a menos 17,7, que é o que a gente já tinha realmente esperado. Então vamos ficar aí com essa alternativa. E só para finalizar, né, fazer o exercício completo, vamos pensar aqui como que ficaria, né, o nosso desenho. Então, eu falei que aqui a gente tem graus Celsius, falei aqui também que a gente tem graus Fahrenheit. Eu tenho os meus pontos, deixa eu colocar aqui, eu tenho os meus pontos, graus Celsius 1, graus Fahrenheit 1, que é quem? 0 e 32, ou seja, 0 graus Celsius que vai estar aqui é igual a 32 Fahrenheit. Então, eu tenho esse meu ponto aqui, né? 0 em graus Celsius e eu disse que aqui tem 32. Já achei o meu primeiro ponto. Eu tenho o meu segundo ponto também, que é o quê? O meu graus, o graus Celsius 2, graus Fahrenheit 2, que é igual a 100 graus Celsius, que corresponde a 212 Fahrenheit, tá bom? E eu vou achar aqui, eu vou falar que aqui, por exemplo, é o meu 100. E aqui, por exemplo, vai ser o meu 212. Então, 212 aqui. Aqui eu tenho 32, né? E 0 graus Celsius. Esse é o meu ponto 2, por exemplo. E esse daqui é o meu ponto 1. E eu acabei de descobrir, né, que o exercício me deu um outro ponto, terceiro ponto. Graus Celsius 3, graus Fahrenheit 3, que vai ser quem? O grau Celsius a gente descobriu que dá menos 17,7, que corresponde ao quê? A 0 graus Fahrenheit. Então, em 0 graus Fahrenheit, eu tenho que isso daqui vai me dar menos 17,7. Então, esse é o meu ponto 3 aqui. E basicamente, eu tenho uma reta que liga esses 3 pontos. Vamos ver a minha capacidade aqui de fazer uma reta.
Não ficou tão ruim, né? Essa última parte ficou, eu vou pagar, só para não comprometer o desenho. Então, é isso que a gente tem. A gente descobriu esses 3 pontos e descobriu essa reta aqui, cuja equação dessa reta, qual que é? É essa daqui. Para quaisquer temperaturas em graus Fahrenheit que eu quiser descobrir ao longo desse meu eixo, a equação já me dá a temperatura correspondente nesse eixo graus Celsius. É isso que é a mágica da equação da reta, ou seja, para qualquer temperatura que o exercício me desse, eu já descobriria de cara aqui a resposta certa. Então tá aí, menos 17,7 é o gabarito da questão.